Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a quinta aula da disciplina EA 513 Circuitos Elétricos. Nessa aula, nós vamos tratar sobre abordagens de simplificação de circuitos elétricos e, com isso, abordagens que ajudam a simplificar a análise desses circuitos. Então, apenas recapitulando, a gente já viu até o momento na disciplina que o grande propósito da análise de circuitos é a gente conseguir, muitas vezes, determinar tensões, correntes, potência, energia consumida, né, em determinados pontos do circuito, em ramos, em bipolos específicos, em nós específicos, certo? E para isso, a gente vem estudando uma série de técnicas de análise de circuitos. A partir de agora, vai ser sempre bastante importante, né, que antes de iniciar a análise de qualquer circuito, que vocês observem atentamente a topologia do circuito, quais são os bipolos que estão ali, né, e se possível, tentem determinar coisas como é possível redesenhar o circuito de uma maneira mais simples, de uma maneira que fique mais claro qual é a sua topologia, né, qual que seria a melhor abordagem de solução. Você conhece todas as relações de tensão e corrente de cada bipolo do circuito? Então, por enquanto, a gente vem trabalhando com bipolos resistivos. Daqui a pouco, a gente vai estar incluindo no circuito indutâncias, capacitâncias, fontes vinculadas, enfim, a gente vai começar a sofisticar esses circuitos. Então, vai ser sempre importante olhar para cada bipolo, entender se você conhece a priori qual é a relação matemática que rege as relações de tensão e corrente daqueles bipolos que estão naquele circuito. Além disso, é bastante importante que vocês saibam qual é o objetivo da análise, que vocês tenham claro qual é o objetivo final da análise, porque isso vai ajudar vocês a estabelecerem quais são as incógnitas de interesse, né? Porque, às vezes, dependendo do equacionamento, a gente faz um equacionamento super complexo, acaba tendo que calcular o valor de várias incógnitas, sendo que de todas aquelas incógnitas, a gente está interessado em apenas uma, que a gente poderia obter de maneira mais fácil por uma abordagem diferenciada, tá? Além disso, né, quantos nós tem o circuito, quantas malhas? É importante gastar um tempo olhando para essas questões, para essas características de cada circuito a ser analisado. Com base nessa análise, você vai saber quantas equações vão ser necessárias para resolver aquele circuito. Então, daí também, com base no número de equações, talvez você opte por simplificar ou não o circuito antes de começar a análise, certo? Então, se de repente você tem um circuito de 2 malhas, você vai conseguir resolver com 2 equações simples, né? Um sistema de 2 equações, você nem talvez se dê o trabalho de simplificar esse circuito. Por outro lado, se for um circuito de 7 malhas, talvez você gaste algum tempo tentando primeiro simplificar o circuito e depois tentando resolvê-lo, com base sempre no entendimento de qual é o seu objetivo para aquela análise em específico. Finalmente, né, após essa análise, é esperado que você tenha, então, a sua hipótese de melhor estratégia de solução. Só que nem sempre dá certo da primeira vez. Então, isso é normal também, é uma questão de ir tentando resolver o circuito por diferentes caminhos, né? E, obviamente, você vai ficar tão bom quanto você praticar. Então, envolve aí muitas horas de trabalho, fazer vários exercícios, porque ao fazer a cada novo exercício, você vai adquirindo aí uma intuição maior das melhores estratégias de resolução de circuitos elétricos, ok? Bom, não posso deixar de comentar também, atentem para a questão da convenção, certo? Não percam muita energia com isso, entendam e memorizem a convenção de receptor bipolo passivo e de gerador bipolo ativo, certo? Ainda, né, no equacionamento das leis de Kirchhoff de tensão e corrente, por mais que eu venha dizendo nas aulas anteriores que, olha, na verdade, não interessa se você vai adotar a corrente que entra negativa ou positiva, a corrente que sai positiva ou negativa, o importante é que você se mantenha coerente com a convenção, certo? A recomendação é abrace uma convenção e mantenha-se coerente a ela. Então, durante as aulas, a gente tem usado
a convenção de que correntes que entram no nó são sempre negativas, correntes que saem do nó são sempre positivas, e nas malhas a gente sempre adota o sinal positivo quando a corrente está entrando pelo sinal positivo daquela malha, daquele bipolo, e sinal negativo quando a corrente está entrando pelo lado negativo, de potencial mais negativo do bipolo que a gente está ali equacionando, certo? Então, essas são as convenções que a gente vem adotando, apesar de elas poderem serem o inverso, abrace uma convenção e mantenha-se coerente a ela, certo? Essa é a grande mensagem. Então, até o momento, nós estamos aí aprendendo ferramentas e estamos sofisticando a nossa caixa de ferramentas aí, né? De análise de circuitos. Então, temos a lei de Ohm desde o início, a lei de Kirchhoff das correntes, das tensões. A gente aprendeu as técnicas de análise de nós, análise de malhas. Nós vimos que para circuitos que tinham ali no mesmo circuito fontes de tensão e de corrente misturadas, foi necessário que a gente adaptasse as análises de nós e de malhas, né? E nessa aula, a gente vai focar em algumas técnicas que visam, na verdade, simplificar essas análises que a gente já dominou até agora, certo? Então, são técnicas que ou permitem que a gente equacione o circuito mais rápido, como é o caso da análise por inspeção, né? Ou são técnicas que visam, vamos dizer assim, pré-processar o circuito antes do início da sua análise, ou seja, a gente vai tentar primeiro mexer no circuito, primeiro simplificar o circuito, deixá-lo mais adequado para uma análise de nós, uma análise de malhas, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre transformação ou substituição de fontes. E, por último, a gente vai falar sobre circuitos equivalentes de Thevenin e Norton.